Olá pessoal, aqui é o professor Pablo. Vamos ver nesta aula sobre ordenação de arrays. Como é o problema da ordenação de arrays? É um problema computacional ou problema algorítmico em que para um dado array de entrada com algum tipo de valor que pode ser comparado, aqui o exemplo mais simples é com números inteiros nesse caso, mas podem ser números de ponto flutuante, podem ser strings e pode ser qualquer outra coisa que possa ser comparada de dois em dois elementos. Então, dado um array com elementos assim, a saída esperada do problema é um array que pode ser no mesmo array ou num outro array, numa outra área de memória. Com esses mesmos valores, nenhum deles vai se perder, mas eles vão ser colocados em ordem crescente, geralmente, mas pode ser em ordem decrescente, com uma pequena alteração só nos algoritmos. Então você vai pegar os mesmos valores, trocar de posição e deixá-los em ordem crescente. A solução de um problema desse tipo é um algoritmo. E a gente vai expressar algoritmos com código em C. Né? Então existem muitos algoritmos. Alguns que usam menos tempo, quer dizer, que rodam mais rápido, outros que rodam mais lento, outros que usam menos espaço. Se ele, por exemplo, ordenar no próprio array, é um algoritmo chamado inline, então ele usa pouco espaço, só usa o próprio array. Tem outros que usam mais espaço, precisam de arrays separados para ajudar na ordenação. A gente vai ver um dos algoritmos mais simples de entender, que é o bubble sort. Ele faz usando pouco espaço, ele ordena direto o próprio array, mas leva um pouquinho mais de tempo de execução do que outros algoritmos. Então eu vou explicar o bubble sort em termos de três ideias. Deixa eu só explicar o nome. Esse nome bubble sort quer dizer ordenação por bolhas, ordenação bolha, algo assim, certo? E quando eu explicar essas três ideias, eu vou dizer onde é que existe assim, uma analogia com bolha de ar subindo dentro da água. Eu vou explicar. Bem, são três ideias que explicam o bubble sort razoavelmente bem. Primeiro, é que ele calcula o máximo, o valor máximo, de trechos do array de 0 até um valor L, que vai ser variado. Por exemplo, se L for 8, nesse array aqui, é um array de 9 posições. Mas o L aqui eu estou considerando como sendo o índice máximo. Com 9 posições, o índice máximo é 8. Então, se eu usar L igual a 8, ele vai calcular o máximo do array inteiro nesse caso. Mas se eu usar L igual a 7, ele vai calcular o máximo só desse trecho aqui do array, de 0 até a posição 7. Se eu usar L igual a 3, ele vai calcular o máximo só desse trecho do array, de 0 até 3. Então essa é uma operação que acontece durante o bubble sort várias vezes, certo? Calcular o máximo até um certo limite, assim, até um índice limite, que eu chamei de L maiúsculo. Segunda ideia para entender o bubble sort é que ele, quando calcula o máximo, ele faz isso deslocando o máximo até a posição L. Então, deixa eu mostrar de novo essa figura. Se L for 7, ele vai calcular o máximo, sim, desse trecho do array, com os índices de 0 a 7. Mas ele vai calcular o máximo trazendo o máximo até ele chegar nessa posição. O que é que eu quero dizer com trazendo, deslocando o máximo até chegar nessa posição? Deixa eu exemplificar com um limite menor, com o limite 3. Ele faz dessa forma. Olha, preste atenção para entender o código que eu vou mostrar já já. Ele pega esse índice aqui, esse valor, e compara com o próximo, para pegar o máximo dos dois e guardar na próxima posição. Então, o máximo de 45 e 35 é o 45. Então, ele vai trocar essas duas posições. Aí vai ficar 35 nessa, 45 nessa. Quando o 45 estiver aqui, ele repete o processo com o próximo e vai pegar o máximo dos dois e guardar na próxima posição. Nesse caso, a próxima posição, 55, já é maior do que o 45 que estaria aqui. Então fica 55 nessa posição mesmo. Agora eu vou pegar esse valor e comparar com o próximo para pegar o máximo desses dois. O máximo nesse caso
é o 55. Ele é maior do que a próxima posição. Então eu troco os dois valores. Vai ficar 55 aqui e 40 nessa posição. Então ele bagunça um pouco o array, não tem problema, mas o importante é que ele vai calcular o máximo deslocando o valor máximo até chegar aqui. De modo que se o máximo estiver na primeira posição, ele vai sair trocando com o próximo, até chegar aqui. Se o máximo estiver no meio do caminho, em algum momento ele para de deslocar o valor que ele estava deslocando e pega o próximo para sair deslocando. O importante é que o máximo vai chegar aqui, certo? Mas vamos mostrar aqui um código mais abstrato, um pseudocódigo que explica esse calcular e deslocar máximo até o limite L. Eu vou fazer assim, certo? Quando eu explicava que eu estava comparando uma posição com a próxima, essa posição atual vai ser uma variável i. E essa variável i vai começar com o valor 0. Então, começando com o valor 0, eu vou fazer o seguinte. Se o array nessa posição i, o i começa com 0, então vamos pensar aqui que seja 0. Se ele for maior do que o valor lá no array que está na próxima posição, na posição i mais 1, ele troca os valores das duas posições. Isso aqui entenda como sendo um laço. O i é uma variável contador. Então, em seguida, o i vai assumir o próximo valor, o valor 1. Aí ele vai comparar o array na posição i com o array na posição 2. O array na posição 1, né? Com o array na posição 2. E se o da posição 1, que é mais para a esquerda, for maior, então ele troca com o da posição 2, de maneira que ele está deslocando o maior valor para a direita sempre, até chegar na última posição. Então isso aqui vai ser uma repetição, um laço, que ele vai fazer isso com os valores i variando de 0 até o L-1. Ué, por que L-1? Eu não quero que chegue na posição L, porque quando o i chegar no valor L-1, ele vai comparar o array na posição L-1 com o array na posição L-1 mais 1, ou seja, com a posição L. Então ele vai comparar com o próximo, vai comparar com a posição L e vai deixar o máximo sim na posição L. Então essa é a ideia do código, certo? Isso aqui você pode implementar com um for. A gente vai ver o código em si mais tarde. Ok, falta explicar uma terceira ideia. Isso aqui só faz calcular e deslocar o máximo até uma posição L. Eu vou fazer esse tipo de operação várias vezes com diferentes valores de L. E essa é a terceira ideia aqui. Vou repetir essa operação de calcular e deslocar o máximo até uma posição L, né? Mas eu vou repetir essa operação toda, todo esse processo, com os valores de L variando de forma decrescente. Vai ser o único for que os valores decrescem, que vocês vão ver nesse curso. Ele vai decrescer da última posição, que é tamanho menos 1, até a posição 1. Não precisa ir até a posição 0, não. Se colocar 0 funciona, mas não precisa. Então, ele vai repetir toda essa operação. Vai ser assim, só para ilustrar aqui a ideia. Eu não fiz o array mudar de valores, não, mas eu vou explicando aqui a ideia. Eu vou primeiro fazer com L igual a 8. Começa com a última posição, certo? A primeira operação do bubble sort é calcular e deslocar o máximo com L máximo, com L8. Então ele vai fazer aquela operação de calcular e deslocar o máximo até o máximo ficar nessa posição 8. Que nesse caso é o valor 67 que vai vir, vai ser deslocado até chegar aqui. Então na posição 8 tem o maior de todos os valores. Isso quer dizer que na posição 8 já está certa. Quando o array ficar ordenado, aqui tem que ficar o maior de todos os valores mesmo. Então eu agora posso ignorar essa posição 8 e fazer a mesma operação com L igual a 7. Então vou calcular o máximo dos valores restantes, o máximo desse trecho do array, e calcular o máximo deslocando até chegar na 7. Então aqui vai ficar o maior valor desse trecho, que na verdade é o segundo maior valor do array inteiro. Porque o maior já ficou aqui, então aqui vai ficar o segundo maior valor.
Então eu faço depois com L igual a 6. Então eu vou calcular o máximo dos valores restantes aqui e vou deslocar até chegar aqui. Aqui vai estar o terceiro maior valor. A menos que haja empates, né? Mas vamos ignorar empates. Então aqui vai ficar o terceiro maior valor. Quer dizer, aqui o terceiro maior valor, aqui o segundo maior, aqui o maior. Então o final do array está ficando ordenado. Primeiro do que o começo do array, certo? Ele vai ordenando do fim do array para o começo, na verdade. Aí ele vai repetindo essa operação de calcular o máximo e deslocar. Calcular o máximo dos valores restantes e deslocar. Para todos esses valores aqui, até chegar nesse. Aí vai ficar o maior desses dois aqui e o menor dos dois aqui. O array vai estar todo ordenado. Essa é a ideia do Bubble Sort. Então, se vocês entenderem essa explicação, vai ficar fácil entender o código. Primeiro, deixa eu mostrar um pseudocódigo. É o código intermediário entre linguagem humana e linguagem de programação. Vou fazer um laço que vai variar o valor de L da última posição, que é tamanho menos 1, até 1. Como eu expliquei naquela terceira ideia do Bubble Sort, certo? E para cada valor desses aqui de L, começando do último índice e variando até o índice 1, que é o segundo, na verdade, o segundo índice, eu vou calcular e deslocar o máximo até L. Então, vou calcular e deslocar o máximo até a última posição. Vou calcular e deslocar o máximo até a penúltima posição. Vou calcular e deslocar o máximo até a antepenúltima. Então, eu repito isso progressivamente. Então, aqui vai ser um outro laço, onde o contador é o L, mas ele é decrescente. E o calcular e deslocar o máximo também é um laço de repetição. Então, vão ser dois laços aí, um dentro do outro. Eu vou mostrar para vocês o código em C completo e deixar para vocês o link de exemplo. Vamos ver lá o código no Replit. Pronto, gente. Então vamos começar aqui já com um código parcialmente implementado. Parecido com o exemplo lá de busca em array, eu já declarei aqui um vetor, mas dessa vez é um vetor de floats. Tem uma variável para o tamanho do vetor, são variáveis globais. E tem essas funções que trabalham com essas variáveis globais. Eu podia ter colocado para passar como parâmetro, mas elas trabalham diretamente nas variáveis globais. Carrega vetor de arquivo, você diz o nome do arquivo, ele carrega para cá. Para essas duas, na verdade, aqui ele forma o tamanho. E imprime vetor, que imprime esse vetor. E nós vamos criar aqui a função de ordenação. Vai ser uma void ordena, que vai receber o vetor de floats, que eu vou chamar só de V, e o tamanho desse vetor, que eu vou chamar só de tamanho. Ela eu coloquei para você passar como parâmetros, porque geralmente você faz uma função de ordenação para ordenar diversos vetores. Então aqui na main eu vou carregar de arquivo e imprimir, depois eu vou ordenar. Por enquanto deixa eu só mostrar ele carregando e imprimindo. Eu fiz dois arquivos de texto aqui, com um array menor de 8 posições e o array 2 um array maior, com 17 valores, 17 posições úteis, né, do array. O array cabe 50, mas ele vai carregar só 8 aqui, só 17 aqui. Informar o tamanho dessa variável e os valores vão estar carregados aqui. Então vamos imprimir. Eu estou carregando o array 1, aquele array menor com 8 valores. Eu carrego como float, apesar que eu poderia tratá-los como int, mas eu quero tratá-los como float. E aí estão os 8 valores impressos. Observe que eles não estão em ordem, não estão ordenados, nem crescente nem decrescente. E eu quero ordená-los de forma crescente. Vou fazer uma função ordena, que ela opera direto no vetor. Aí vou passar para ela o vetor e o tamanho dele, e ela vai operar direto nele. Certo? Então vou implementá-la aqui embaixo. Lá em cima está a declaração adiantada, né? Ou antecipada. As funções carrega e imprime estão aqui embaixo, mas eu não vou explicá-las. Vamos fazer o bubble sort aqui. Eu vou precisar de uma variável L, que representa aquele L que eu expliquei mesmo, certo? E uma variável I. Vão ser contadores de dois laços que vamos ter aqui. Eu vou precisar de outra variável, mas eu crio depois. Então lembre o código que eu mostrei, pseudocódigo, né? Um código meio em linguagem humana. Eu disse que eu ia fazer o valor de L
variar de quanto? Do último índice, que é tamanho menos 1, até o índice 1. Então eu posso colocar assim, enquanto i for maior que 0, ou i maior ou igual a 1, também funcionaria. E eu vou decrementar o i. Desculpa, não é i, é L o contador desse laço. Enquanto L, o limite, ele começa com o último índice e vai até o índice 1, ou seja, tem que ser maior do que o 0. E eu vou decrementar o L. Posso colocar L menos menos ou L menos igual a 1, para decrementar, diminuir de 1 em 1. Então o laço começa com um valor tamanho menos 1, executa, decrementa, teste ser maior que 0, executa de novo com um tamanho menos 2, né? Executa e decrementa de novo, até que ele chegue no valor 0, aí ele vai parar. Então, para cada valor desse de L, eu vou fazer o máximo ser deslocado até a posição L. O nome Bubble Sort, que é ordenação de bolha, vem da ideia de que o máximo é tipo uma bolha de ar dentro da água, que vai subindo do fundo da água até chegar no topo. O topo é o último índice, é o índice L aqui. Então eu vou fazer agora a operação que calcula e desloca o máximo até a posição L. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso dessa vez partindo do começo do array. Vou usar o contador i para isso. E esse i vai variar até chegar na posição L. Na verdade, não vou fazer o i chegar até a posição L. Eu quero que o máximo chegue na posição L. Mas eu vou usar uma continha lá com i mais 1. Então ele vai chegar na posição L por meio desse i mais 1, certo? Então eu vou pegar do primeiro índice, variando até o limite L. Vou querer que o máximo seja deslocado. Se ele estiver na posição 0, em qualquer posição, ele vai ser deslocado até chegar na posição L. Como é que eu faço isso? Eu vou testar cada posição com a sua posição seguinte, com a próxima posição. Vou testar qual dos dois é maior. É o VI ou é a próxima posição, o VI mais 1? Certo? A primeira iteração ele vai testar a posição 0 com a posição 1. Depois ele vai testar a 1 com a 2. E o que for maior deles é o que vai ficar na próxima posição sempre. É desse jeito que eu vou deslocando o máximo para a próxima, para a próxima, para a próxima. Na última iteração ele não vai chegar ao valor i igual a L, vai chegar até i igual a L menos 1. A penúltima antes do L. Então ele vai testar a penúltima se é maior que a L. Então se for, ele desloca o máximo para a posição L, perfeito. E se não for, é porque o máximo já está lá. O que eu quero mostrar é que isso aqui, esse i mais 1, faz com que ele chegue, ele atinja a posição L sim. Se a posição anterior é que tem o maior, eu preciso trocar. Se não for, então não preciso trocar. Então como é que eu faço para trocar os valores dessas duas posições? Eu vou ter que fazer algo assim. Vou ter que fazer VI mais 1, receber o VI. E vou ter que fazer o VI, receber o VI mais 1. Só que se eu fizer desse jeito, eu faço o i mais 1 sobrescrever o VI, aí eu perdi o valor que tinha lá antes. Quando eu for copiar para cá, na verdade vai ser o mesmo valor VI mais 1 que vai estar sendo copiado por cima dele mesmo. Então eu tenho que salvar uma cópia de um desses dois, na verdade, mas eu vou salvar uma cópia do valor V na posição I. Vou chamar de cópia VI. Para poder não perder o valor, certo? Então vou ter uma cópia de VI, que salva o valor de VI. Aí agora sim eu posso sobrescrever ele com o próximo. Essa é a minha maneira de trocar, certo? E agora na próxima posição vai entrar aquela cópia que eu salvei. Isso aqui só faz trocar os valores de VI e VI mais 1. Certo? Esse código aqui troca os valores de VI e VI mais 1. E desse jeito a gente está com... Opa, na verdade é uma rede float, então eu tenho que gravar como float essa cópia. E a gente está com o Bubble Sort
implementado. Tudo certinho. Então, para diferentes valores de L, vou fazer o máximo ser deslocado até L. Vou fazer o máximo de todo o array deslocar para a última posição. Depois o segundo máximo deslocar até a penúltima. É para isso que o L vai variar da última até quase até a primeira posição. E esse for aqui vai calcular o máximo daquela região de 0 até L, deslocando para a direita esse máximo, até chegar na posição L. Isso é como se fosse uma bolha de ar subindo na água. Certo? A superfície é justamente o limite L. Ok, agora eu quero imprimir o array ordenado. Depois que eu ordenar, eu vou imprimir o array ordenado. E aí eu chamo imprime vetor. E vamos executar. Antes eu só tinha um array fora de ordem, agora vamos ver. O array fora de ordem está aqui. Agora o array ordenado, vamos ver se está ordenado. 5, 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47. Perfeito. Veja que nenhum valor se perdeu. Todos os valores estão aqui, mas eles foram dispostos de maneira ordenada e está pronto o nosso algoritmo de ordenação. Ele não precisa retornar nada, por isso que ele é void, porque ele trabalha direto no array. O array que você passa aqui, ele trabalha direto nele. E lembre que array é passado por referência na linguagem C. Então, quando ele altera aqui dentro, altera no vetor que foi passado lá fora também. Mexeu no V, mexeu nesse parâmetro vetor aqui. E desse jeito fica assim flexível para você chamar a ordena passando um outro vetor aqui, certo? Você pode chamar ordena passando esse vetor que é o global que eu declarei, e depois chamar essa mesma função passando um vetor local que você declara em outro lugar e preenche de outra forma. Deixa eu só fazer um último teste. Vamos carregar o array 2. É um arquivo que tem mais posições e ver se ele ordena certinho também. Ele tem 17 posições. Está aqui ele fora de ordem. E aqui ele é ordenado. Pode conferir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Caso você tenha curiosidade, esses números aqui formam a sequência dos números primos até 59. Está tudo ordenado aí, certinho. Ok, gente, então este é o algoritmo Bubble Sort. Existem vários outros algoritmos de ordenação, mas esse eu achei o mais simples para explicar para vocês.